Adubação nitrogenada via foliar funciona? Olha bem, os dados de pesquisa são bastante erráticos. Tá? O que é errático? Você vai ver pesquisador que pesquisou e concluiu que houve resposta significativa. Tem pesquisador que concluiu que não houve resposta significativa, que não houve diferença. Tá? A adubação foliar, ela se fundamenta na evolução das plantas desde a época que a vida só se dava em ambiente aquático. As plantas absorviam nutrientes não só pela raiz, mas também pelas folhas. Depois que as plantas conquistaram o ambiente terrestre, a importância do sistema radicular para absorver nutrientes aumentou proporcionalmente muito mais do que folha, via folha. Mas essas plantas ainda têm essa herança pré-histórica, vamos dizer assim, que é a capacidade de absorver nutriente pela folha. Para você ter a máxima resposta de uma adubação foliar, é preciso ter um critério, né, que é a máxima engenharia foliar, ou seja, você tem que ter um alvo para que a solução de água com a solução nutritiva, lá, os nutrientes, atinja esse alvo e tenha absorção. Em culturas que não é a folha o produto da colheita, tal como, por exemplo, as frutas, ou o café, ou então a seringueira que você sangra, é o caule, ou seja, as folhas ficam lá, a resposta à adubação foliar já é bastante conhecida e é bastante consistente. Ou então em culturas que têm um crescimento longo aumentando em engenharia foliar, como por exemplo cana, você colhe lá uma vez por ano, ou mesmo lavouras de grãos que tem lá um ciclo lá de 90, 120, 150 dias, né? Um ciclo longo, você pode fazer em diferentes fases do ciclo a pulverização lá com a solução nutritiva. No caso de pastagem tem um grande desafio. Quando a planta forrageira alcança o máximo em engenharia foliar, está no ponto de ser colhida e não de receber uma adubação. Já o melhor momento para responder a adubação é quando a planta é desfolhada, só que para fazer a adubação foliar você não tem um engenharia foliar alto para absorver aquela solução. Então isso precisa ser solucionado pelos pesquisadores que conduzem essas linhas de pesquisa de adubação foliar. Né? Outra coisa também é o seguinte, a adubação foliar com micronutrientes, que entra em pequenas quantidades, já é bastante dominado e é bastante eficaz. Ou então com macronutrientes, mas que entra em pequenas quantidades, como por exemplo cálcio. Né? E a adubação foliar ela tem sido usada muito mais com uma filosofia de precaução para prevenir alguma deficiência durante o ciclo da planta, ou com filosofia de salvamento, né? Quando aparece uma deficiência durante o ciclo da planta. Né? E é muito utilizado em frutas, né? Café, como eu citei, e assim por diante. Em pastagem ainda precisa de muita pesquisa. Né? Então, assim, eu mesmo orientei alunos para conduzir experimento com adubação foliar na Fazenda Escola das Faculdades Associadas de Uberaba e não teve diferença significativa. Tem também experimentos da Universidade de São Paulo, no campus da Exalc, em Piracicaba, que também não houve diferença significativa. Já tem trabalhos na Universidade Federal de Uberlândia que o pesquisador concluiu que houve resposta significativa. Então isso é tipo de resposta errática. E tem também empresas distribuidoras de insumos que já colocou no seu portfólio essa opção de adubação foliar e não teve resposta, assim, não teve uma grande adoção pelos pecuaristas, porque os poucos que utilizaram não viram resposta significativa. E quando se fala em adubação nitrogenada, o desafio é ainda maior, porque nitrogênio, a resposta de pastagem ao nitrogênio é uma resposta do tipo exponencial, né? Ela é quadrática, então a dose mínima tem que ser por volta de 22 kg de nitrogênio por aplicação, ou 25 kg. Atinge um platô, um teto de máxima resposta entre 40 a 60 kg de nitrogênio por hectare por aplicação, e a partir de 60 kg começa a cair. Então o ideal seria parcelar a dose total de nitrogênio, que vai ser aplicada no ano, em parcelas de entre 40 e 60 kg, ou seja, em média 50 kg de nitrogênio por hectare por aplicação. Mas mesmo a menor dose, 25 kg, se você for fazer uma aplicação via
a ureia, por exemplo, você vai ter que aplicar aí quase uns mais de 50 kg de ureia, e você vai colocar lá numa solução e vai regular para aplicar lá 600 litros por hectare. Nós estamos falando de 8%, quase 9% de nitrogênio, de ureia na solução. Há um risco aí de provocar uma desidratação nas folhas, que é conhecido como uma queima das folhas, né? Enfim, em resumo, precisa ter muita pesquisa ainda. Eu não recomendo.